Abrimos hoje a nossa sala de reuniões da Steer Capital para o nosso Momento Podcast. Hoje recebendo mais uma vez o nosso querido co-host Flávio Lamas. Beleza? Obrigada por estar aqui hoje também junto. de novo. E o nosso convidado especial é o juiz federal Renato Câmara Nigro, certo, Renato? Isso, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. O Flávio é um querido amigo e é muito legal podendo falar para mais gente também. Você tem um currículo assim invejável, muito invejável. Além do seu projeto, sua carreira dentro do Tribunal Federal, né? Uhum. Tem também a sua parte solidária, que é uma questão que me chamou muita atenção, né? Que tem um trabalho bem forte, e ainda a sua parte educacional, né? Seus mestrados aí são... Nossa, a gente vai ter um bate-papo bem gostoso hoje, Legal, né? Obrigado pelo elogio. Eu atuo em várias frentes aí mesmo. Eu mesmo lá na magistratura, então sou juiz federal aqui em Campinas, tem uns projetos diferentes assim que eu tento fazer. Então aqui, por exemplo, eu atuo no Juizado Especial Federal, que o pessoal chama de pequenas causas, né? Uhum. Geralmente coisas previdenciárias, INSS e tal, mas outros temas também. Mas fora isso, eu acabo circundando por outras questões. Por exemplo, hoje mesmo eu falei lá com a juíza auxiliar da presidência do meu tribunal, que veio aqui por conta do mutirão Pop Rua, que a gente chama, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Fala bastante do Pop Rua, tá? E a gente está desenvolvendo, é um projeto que vem lá do CNJ, que eu também trabalho lá em Brasília. Conselho Nacional de Justiça, gente. É verdade. E esse projeto é de visita dos juízes às escolas públicas. Então, a ideia é falar sobre cidadania para esses alunos. Então, dentro desse contexto que está meio com problemas na área da educação, né? Seria a gente... Eu fui algumas vezes já na escola aqui em Campinas. Fui uma vez na escola aqui, fui uma vez na TV Educativa também falar sobre esse tema. Eu fiz uma palestra de abertura do EJA também, que foi bem legal. Não, EJA... Tava o prefeito, EJA EJA ensino de jovens e adultos. Tá. Foi a abertura do ano letivo desse ano. Então a ideia é falar para eles um pouco assim da área do juridiquês mais básico para eles. Então o que é Constituição, mais ou menos, o que está lá previsto de principal. Já me mata uma dúvida. Claro, isso é bom. A gente estava até conversando a respeito disso ontem. O que faz o Tribunal de Justiça Federal na Terceira Região, que é a qual você está alocado, né? Certo. O meu é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Então, por conveniência, o Brasil foi dividido em hoje 6 regiões. Sim. E aqui São Paulo está junto com Mato Grosso do Sul, forma a Terceira Região. É uma conveniência que se fez na época. Então, a Justiça Federal ela é dividida em 6 regiões. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, junto com o Espírito Santo, os 3 estados do Sul juntos, lá na 4ª região, que a gente tinha a Lava Jato e tal, e por aí vai, são 6 regiões. O meu tribunal fica lá em São Paulo, na Avenida Paulista, que é o tribunal então, de 2º grau, né? Então, juízes do estado inteiro julgam, e quando tem recurso, vai para o tribunal, lá em São Paulo, no meu caso, né? Federal. Já os estados, a Justiça do Estado tem todo o estado, né? Cada estado tem o seu tribunal de justiça, então juízes estaduais, 1º grau, no 2º grau, tribunais de justiça em cada estado. Mas a federal não, ela é dividida em regiões. E é uma diferença, isso até é curioso, porque, por exemplo, o delegado federal, eu até passei pela carreira, o delegado federal ele é um concurso nacional. Então, você presta concurso para o Brasil inteiro, dependendo da sua colocação, você vai para o norte, para o sul, para outro lugar. O Ministério Público Federal também é assim. E todos os concursos federais são, se eu não me engano, só esse da magistratura que é dividido em regiões. Então eu presto concurso para ficar em São Paulo ou no Mato Grosso do Sul, se eu prestar na Terceira Região. Claro que eu posso prestar em qualquer lugar, né? Sim, mas o Tribunal Federal, ele cuida de quais assuntos em específico? Eu acho assuntos que têm interesse da União, geralmente. Então tudo que envolve a União e as suas agências, autarquias, então... Esse caso que eu falei, INSS é uma autarquia federal, né? Tudo que envolver isso é da federal, Agência Nacional de Saúde, Anvisa, Inmetro, coisas assim. E aí também tem uns crimes internacionais, alguns crimes que são definidos que são da federal, tipo crimes de lavagem de dinheiro,
crime de tráfico de drogas internacional, crime contra o mercado de capitais, são crimes todos federais. Então, por exemplo, no caso de uma empresa de capitais, aqui um crime desse tipo vai para federal. Cai na sua esfera. Digamos que é na sua esfera, é sua esfera mesmo que fala, né? Mas e cidadania também está na área federal? Por exemplo, um crime de racismo, de homofobia, de coisas assim, também podem estar qualificados na área federal, não? Dificilmente. Ele poderia estar, em geral ele não está. Mas se ele for cometido pela internet, tem algumas situações que o legislador prevê isso e essa competência ela é deslocada para a federal. Tá. Então, por exemplo, se é internacional, se a pessoa está fora do país e comete esse tipo de crime, então em alguns casos pode ir para a federal. Mas em geral esse tipo de crime é da justiça do estado mesmo, tal como um furto, roubo, homicídio, etc. Tá. Renato, uma coisa que eu tenho curiosidade assim. Quando, desde criança, eu falando assim, um juiz federal, né? O juiz federal fala assim, nossa, aquele senhor, assim, né? Deve ter lá 60 anos, né? Não sei o quê, Foi né? até o que a gente estava comentando, assim, que eu falei, nossa, como o doutor Renato é novinho. Como é que a gente conversa com uma pessoa assim, né? Então, a gente chama senhor magistrado, excelência, né? Tal. Excelentíssimo. Aí, um dia, tô lá na Associação Amigos Animais de Campinas, limpando tampinha, cheguei lá, tal, tinha um grupo enorme de gente lá, tal, e um pessoal lá no chão, separando cor de tampinha e tal, né? Aí, alguém me falou assim, tem um juiz federal ali, eu olhei para ele, esse cara é novinho aí, né? Pô, deve estar fazendo concurso ainda, tal. Já tinha sido delegado da Polícia Federal, né? Isso foi na sua carreira, né? E fez o concurso e já passou para o juiz federal, né? Aí eu falei, doutor, ele falou assim, chama de Renato, tal. Agora, esse Renato que está aqui com a gente, juiz federal, Renato, amigo, gente boa, se soubesse o trabalho que ele tem lá do Formiguinhas Solidárias, que é ali na região de uma região carente de Campinas, né? É um trabalho bonito, como começou, como desenvolveu. E agora, nos últimos dias, né? Agora, recentemente, ele fez também, pelo Conselho Nacional de Justiça, uma ação aqui em Campinas para pessoas em situação de rua. Renato, está correta a colocação? Não são mendigos, são pessoas em situação de rua. Como é que é o termo? Qual que é o termo correta? Que a gente queria? A gente ficou na curiosidade também. É isso aí mesmo, esse politicamente correto aí indica, então, a gente deve falar pessoas em situação de rua por ser uma situação temporária, né? Então ela não é mendigo, tá, e também não é certo dizer morador de rua, né? Tipo, ela está naquele momento, geralmente ela quer sair, né? Então ela está naquela situação, ela quer sair da rua. E esse trabalho que o Flávio comentou, aliás, é como é bom ter amigos, né? Ele fez elogios para mim aqui. É muito bom ter amigo nessa vida, um dos maiores bens que a gente tem. Mas então esse trabalho das pessoas em relação, né, as pessoas em situação de rua é muito isso, é de tentar resgatar a cidadania deles, a dignidade, né? Então tem uma política lá do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, desde 2021, eu estou lá desde o começo, ajudei a formar essa política pública, judiciária, né? Então ela prega um atendimento nos fóruns e fora deles para essas pessoas, porque historicamente eles não entram nos fóruns, né? Essas pessoas não sabem e, pra falar a verdade, assim, em geral. Mas eu acho que é geral da população, né? Tipo, eles chegaram ao último degrau da escala social, né? Quer dizer, já não tem mais família, a família já abandonou, não tem amigos, não tem ligação nenhuma, e na maior parte das vezes já não tem documentos, já não tem ligação com a nossa realidade, né? E o bonito, acho que se a gente pudesse... se a gente pudesse... aperta o botão. Falha, ele é bem sensível. Não, beleza. Então, se a gente pudesse dividir os nossos assuntos, sim, falar agora, fala de sai um pouquinho do trabalho dele lá na periferia da cidade, como ele começou com aquelas dos Formiguinhas Solidárias, a gente falar depois, e agora a gente falar dos moradores em situação de rua, né? Que vem um pouquinho do Pop Rua Ajude, né? Quando que tem um período desses mutirões, de quanto em quanto tempo eles acontecem? Então, aí desde 2021 veio esse trabalho lá no CNJ, e aí o meu tribunal, né, a terceira região, entre aspas, comprou muito esse projeto, tem desenvolvido muito através da nossa presidente atual, Marisa Santos, que tem sido ótima, e estimulado muito esse tipo de atuação. Nossa, então, a juíza assessora dela, também chama Marisa,
tem fomentado esse tipo de mutirão, então tem ocorrido em várias cidades, aqui de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Aqui em Campinas foi o primeiro, agora recentemente, faz uns O primeiro de dias. Campinas. Foi o primeiro de Campinas. Já tem outros que já rolaram. Já tem São uns 10 Paulo foi feitos. uns 10? Ah, 9 legal. ou 10 feitos já, só em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Aí Só roda a sobre o cidade, tribunal. roda todo o território da cidade ou fica em áreas específicas? O Não, Pop fica Rua em um Júlia? local específico. Lá em São Paulo, a gente teve 2 mutirões de 3 dias cada um na Praça da Sé. Eu estive lá nos 2, fiz questão de ir lá trabalhar, não coordenei, mas fui lá. Estive lá os 3 dias. E em São Paulo, quem andou por lá recentemente sabe do tamanho do problema, né? O tamanho do contingente, o número de pessoas que estão nas ruas lá, né? Morando nas ruas, nas calçadas. E muito ali pelo centro mesmo. Então, fazer um mutirão ali é essa a ideia, onde eles ficam, o local de vivência deles. E a gente fez isso na Praça da Sé e teve muita gente, assim. Cada dia foi servido cerca de 3.000 refeições. Durante os eventos, os mutirões, tem é que assim precisa de algum chamativo, né, para que essas pessoas como que elas ficam essas pessoas em situação de rua, como elas são informadas sobre o que é o Pop Rua Jude e quais os serviços que são prestados durante esses mutirões? Daí a gente conta com a ajuda geralmente da prefeitura, dos equipamentos da prefeitura de assistência social. Tem um local que chama Centro Pop, aqui em Campinas tem 2, que é um local que eles ficam lá durante o dia, podem tomar banho, etc. Não são aqueles abrigos para dormir. E aí, então tem os assistentes sociais, etc. A gente procura essa rede para ajudar a gente a distribuir os panfletos, os folders nas ruas. E também tem o pessoal do movimento, líderes do movimento das pessoas em situação de rua, né? Como se fosse um sindicato, assim, entre aspas. Esse pessoal também ajuda bastante a gente. Mas é muito esse trabalho aí de rua mesmo, né? Mas fala da estrutura que você montou, porque o Renato coordenou isso. Eu acompanhei um pouco, porque eu fiquei muito curioso e quis ajudar um pouquinho. Mas aí o Renato envolveu, por exemplo, a PUC estava envolvida com a... né? Você envolveu a sociedade civil de uma maneira fantástica aí, que tinha 170 pessoas ali trabalhando, né? Foi muito legal, né, Flávio? O Flávio ajudou bastante, inclusive. Foi bem importante. Mas então a gente precisou contar com as faculdades, com as universidades. Então a gente teve lá, por exemplo, a Faculdade de Direito da PUC, do Mackenzie, da Unimetrocamp, da Unisal. E foi essencial, por exemplo, para um setor que a gente tem ali de triagem, né, que é quando eles chegam, a gente precisa preencher os dados deles, saber para a gente poder fazer um gráfico do perfil do pessoal, quanto tempo está na rua, de que estado veio, etc. Tem documento, não tem. Então, todos os estudantes fazendo isso, ali com a coordenação de professores e tal, para depois mandar para os serviços propriamente ditos. Então, o que a gente tinha lá? Tinha expedição de documentos, que para eles é muito difícil de conseguir. O RG, por exemplo, um RG novo, eles acabam perdendo, tem isso furtado muitas vezes. Então, expedição de RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho digital, todos os documentos. Tinha extinção de multas, então se a pessoa não votou e tal, vai acumulando multas, extinção de multas desse tipo, expedição de certificado de dispensa do Exército, extinção das multas também, para quem não regularizou isso, Receita Federal, CPF. E fora isso, a parte documental de cidadania, a gente tinha lá também a Justiça, tinha a Justiça Estadual, Federal, Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria da União, do Estado, Procuradoria. Acaba por fazer um mapeamento meio que completo dessas pessoas, né? Acaba até fazendo um censo. Também um censo lá na triagem, já com os dados deles, e depois esse encaminhamento para documentos e até para concessão de benefícios, então, sociais, por exemplo. Teve gente que saiu de lá com um salário mínimo por dia, que é o benefício BPC-LOAS, né, para quem é idoso ou deficiente e mais miserável, né, no caso. E teve gente que saiu com esse benefício implantado, com 20 mil de atrasados, coisa desse tipo, assim, que tinha para receber. A gente fazia perícia médica na hora. Tinha médico da Justiça, médico perito nosso, para fazer perícia na hora. Eles tinham o setor de saúde da prefeitura, a prefeitura de Campinas apoiou muito, o prefeito Dário,
a secretária Vandercléia, muita entre coisa. outros. Tinha vacinas, exames de DSTs, tinha assistência, uma grande assistência tinha lá para imigrantes e refugiados. A Acnur estava lá, o Acnur da ONU mas participou. assim, como que monta uma estrutura dessa? Quantas reuniões, hein? Ele perdeu um monte de cabelo, acompanhei. Uns 15 dias depois do evento. Conta pra gente como que mobiliza tanta gente para fazer um evento nessa magnitude, porque, querendo ou não, foi um 360 para quem não tem acesso a... E o mais bonito, sabe o que foi, Luiz? Assim, como ganhar a confiança desse povo de rua para ir até lá e confiar naquilo. Então, entregava um folheto, mas tinha que convencer a pessoa a ir lá. E sabe quantas foram atendidas direto? Foram mais de 600 pessoas num dia que estava chovendo. 600. Nós tivemos, infelizmente, São Pedro não deu a colaborada muito legal. Mas foram aí os números, por gentileza. Estava sem chover há um mês e choveu bem no primeiro dia do evento, deu uma certa esvaziada, mas passaram por lá quase 1.200 pessoas. Algumas vão lá mesmo só para comer e está tudo bem. Então eles já chegam de manhã lá. Então a gente conseguiu, através de doadores, por exemplo, a Bambini doou pra gente um monte de cachorro quente completo, que isso serviu de café da manhã deles. Depois na parte da tarde, já meio-dia, coisa assim, tinha um almoço mesmo, refeição, marmita, que daí a Casa da Cidadania forneceu Bom Prato, forneceu outro tanto. Então diversos parceiros, assim. Sem comida não tem como fazer um tipo de evento desse. Sem a comida acaba sendo um atrativo também. É essencial, né? Mas o tratamento é outra coisa lá. Quando eles chegam lá, eu fui lá para acompanhar, né? Então, eles são tratados com respeito. Não importa se teve um problema na justiça, que problema ele teve na vida, mas na hora olha, senta ali, aguarda um minutinho. Não era, senta lá. Não, senta ali, aguarda um minutinho, vamos ver. Teve assistente social envolvida também. Mas todo o pessoal ali... Agência de empregos, alguns conseguiram emprego lá, foi muito bonito. Caramba, que bonito. Tem filmagem disso lá, pela imprensa, muito bacana. Como essa população em situação de rua, eu já fiz alguns trabalhos voluntários, muito poucos, nada perto do que vocês dois fazem, mas eles são bem ariscos, né? É uma população muito desconfiada também, quer saber o que... mas não é sempre não, alguns são, mas outros conversam bem, viu? Você chama para conversar. Não ficaram com medo, assim, por conta de ser uma ação da justiça. Isso daí aí tem que ter um trabalho prévio aí, então, é isso que eu falei. Da assistência social e do movimento deles, dizendo, olha, não é para prender ninguém, na verdade, não é... Para confiar, né? Para acreditar. Eu imagino que o medo de, mesmo que nunca tenha feito algo errado, porque uma pessoa que ela entra em situação de rua e ela não escolhe estar nessa situação de vulnerabilidade, né? Acabam sendo situações da vida que levam ela lá. Eu imagino o medo, assim. Será que é coisa da justiça? Mas eles vão, viu? Tem uma boa adesão lá em São Paulo, uma adesão gigante. Aqui também foi bom, um pouco por causa da chuva atrapalhou, mas foi bom, a gente acha que os números foram bons. Bom, 1.200, gente, mas tem uma noção de qual a porcentagem dessa parcela da população que chegou a ser atendida nessa primeira ação aqui em Campinas? Que foi atendida, foram umas 610 pessoas, efetivamente, em vários serviços. Aí tem o número dos serviços todos aí. Mas passaram por lá 1.200, né? Isso. Tá. Agora, é o seguinte, o que isso significa em relação à população desse setor em Campinas? O que a gente tem? Você sabe um número, por exemplo? A gente tem o quê? Tem 3.000 pessoas nessa situação em Campinas? Sim. Os números são um pouco controversos. Aí a Prefeitura trabalha com números que o CNJ não trabalha, né? Os números que a gente levantou são maiores do que a Prefeitura apresenta. Então a gente tem... os dados que a gente retira estão lá no Cadastro Único do Governo, né? Que é um cadastro do próprio governo federal. Então a gente tem 2.200 pessoas em situação de rua em Campinas hoje, de acordo com esse dado. A Prefeitura trabalha com números um pouco menores. Mas tem também os transeuntes, né? Leva isso em consideração, os passantes. Eu não sei se tem um nome correto para essas pessoas que são mais itinerantes. Se deu tempo de cadastrar ele de alguma maneira, sim, né? Mas... Como que é feito esse levantamento? Você sabe? Então, esses
dados que eu estou referindo de 2.200 pessoas, os próprios sujeitos, as pessoas estão cadastradas com essa qualificação em situação de rua no cadastro do governo federal. Até porque esse CAD único ele é porta de entrada para recebimento de todos os benefícios sociais. Então, a pessoa que quer receber, o caso da sua amiguinha lá do Campo Belo, quer receber um Bolsa Família, ela tem que estar no cadastro único do governo. Então, esses dados vêm de lá. Agora, o que a prefeitura faz, por exemplo, não só de Campinas como outras, eles vão na rua contar mesmo. É um trabalho diferente. É mais nível do IBGE, então, digamos assim, né? Ou da prefeitura. O censo do IBGE. Mas Renato, fala uma coisa. Pela sua experiência, pelo que você já viveu desses trabalhos, como você resolveria o problema de moradores em situação de rua? Campinas, uma metrópole, a gente tem isso e é um número grande, né? Estou falando em 2.200. São Paulo, esse número é infinitamente 22 mil, porque Campinas é 1/10 de São Paulo. Como é que a gente melhora essa situação? Como é que a gente resolve isso? Pela sua experiência, o que você faria se eu estivesse lá no gabinete do prefeito, do governador, do presidente, e falasse assim, olha, eu quero resolver esse problema de pessoas em situação de rua. O que você acha que precisaria ser feito? Essa pergunta é bem difícil, né? Até porque se for pensar nesse fenômeno das pessoas em situação de rua, a gente tem toda a gama da sociedade presente lá, etária, né? Por exemplo, você tem crianças, lá em São Paulo triplicou o número de crianças e adolescentes nas ruas nos últimos 2 anos. Então, a gente tem crianças, famílias inteiras, por isso que hoje não cabe muito estereótipo, tá na rua porque é vagabundo e tal, porque é bêbado, etc., né? Drogado. Tem lá a família, o pai, a mãe e as crianças, estavam naquelas barracas que agora acho que não pode mais e tal. Aqui em Campinas a gente consegue ainda ver algumas pessoas morando em barracas, principalmente ali próximo da Lagoa do Taquaral. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. Em geral, pelo centro, não. Com barraca aqui, não. Então é um problema difícil. Você tem a criança, tem o idoso, você tem o LGBT, tem o drogado, realmente. Então, tem todas as diversidades da sociedade ali presentes, né? Então teria que ter pensando bem em política pública, uma política para o idoso, para a criança, para o adolescente, é difícil, né? Mas eu acho que tem que, primeiramente, Flávio, começar a ver... Situação econômica também acaba implicando, né? Sim, gera muito. Desemprego, sim. Lá em São Paulo eu tive notícia que uma pensão ali no centro custa R$900 por mês. Nossa Senhora! Como é que a pessoa paga, né? O salário mínimo. Então, com certeza, a crise econômica levou muita gente para a rua, pandemia, etc. Com certeza. Então, acho que teria primeiro que ver quais os serviços estão disponíveis para essas pessoas na cidade, começar a verificar os equipamentos públicos direcionados a eles, como é que está, em que situação que está, se está atendendo bem mesmo, que quantidade que atende, o que funciona, o que não funciona. Então, primeiro ver o que tem, né? Ver o número de população corretamente, ver os serviços que existem, se estão funcionando bem. E aí tem que falar em política de moradia, né? Inclusive tem notícias recentes dessa semana agora, que tem um programa que chama Moradia Primeiro, que é um programa que vem lá do exterior, chama Housing First, vem do Canadá, dos Estados Unidos, da França e tal. Então, primeiro, por isso, moradia primeiro. Primeiro você dá a moradia para a pessoa, não só colocar ela lá dentro, né, como assistência e tal. E depois disso, ela tendo uma moradia, você vai trabalhar para verificar o que ela precisa. Então, acho que esse programa agora com o PT no governo federal tá vindo com força. Ele teve só um projeto piloto aqui no Brasil, bem pequeno, se não me engano, lá em Curitiba. Tem um projeto. O foco dessa primeira moradia, então, moradia primeiro, né, é um resgate. Você tira essa pessoa de situação de rua, coloca ela debaixo de um teto com condições de higiene básica e de acesso à alimentação, e depois vai buscar um emprego para elas. Tem os pormenores desse projeto. Ela precisa, né, se ela tem problema com drogadição, né, com vício, álcool, que é muito comum, etc. É um cuidado 360. Nessas questões aí. Tem implicações aí, discussões que vão ser geradas. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que está na fila da Coab, que ela trabalha e tem renda, ela está lá esperando há anos,
de repente você vai deslocar a vaga, né, o apartamento, a casa dessa pessoa para uma outra que está em É um projeto que está sendo estudado ainda, né? Ou não? Já está sendo executado? Já existe, né? Tem um piloto aí que já aconteceu e agora podemos dizer que está em estudo assim, o jeito que vai ser implantado nesse sentido. Como é que vai Porque fazer, trazer a qualidade de... É uma coisa assim... É difícil ver uma pessoa em situação de rua. Não é uma cena tão fácil. A gente percebe que está aumentando gente pedindo dinheiro em semáforo. É uma sensibilidade, né? Só você sair de casa você já percebe. A gente tem que tomar um certo cuidado, assim, de não misturar os que são vítima mesmo dos que são oportunistas, né? Porque até pela própria situação, às vezes é muito mais fácil vender pedir dinheiro do que vai ganhar mais dinheiro do que se ele estivesse trabalhando, né? Do que buscar uma forma. Então, mas o que eu queria ver assim, a gente não tem uma fórmula, mesmo não tem uma fórmula para falar assim, vamos acabar com isso, fazendo assim, da casa, dar um emprego, resolver o assunto. Não é só isso, né? A situação é um pouco mais complexa, porque depende de, você falou, de crianças, idosos, pessoas que têm vício, né? Agora, você diria assim para um empresário, olha, queria saber se o Dr. Renato diria assim, empresário, você tem 100 funcionários, abre 2 vagas para pessoas em situação de rua e vai procurar alguém que você possa tirar de lá, e isso vai ajudar muito. Essa sensibilização da sociedade civil é importante nessa etapa da gente tentar melhorar a coisa que está virando, que a gente só acha ruim, muita gente fecha. Ao invés de fechar o vidro, pensar em alternativas para como um projeto, porque assim, o projeto Pop Rua Ajude, ele veio para ajudar, ele está ajudando. Como que a sociedade civil pode ajudar também? Bem lembrado, Flávio. Isso daí, essas discussões existem aí, eu tenho visto no nosso grupo de WhatsApp, comitê, etc. Então, as pessoas querendo implementar isso, acho que é uma ótima, né? Deixar algumas vagas de emprego para essas pessoas. Precisa ter aí uma boa articulação com a assistência social, né? Para dar um apoio para essa pessoa, porque ela vai estar mudando de vida radicalmente, né? Ela estava sem emprego, de repente, alguns anos já nessa situação e na rua, né? Então, não pode ser só... E lá no dia vocês arrumaram emprego para vários deles, né? Lá no centro, eu tô tentando colher esses dados direitinho, até com a Camila, que é do CEPAT, né, de empregos, eles estavam lá, mas alguns empregos sim, alguns, é muito legal, né, isso foi uma grande felicidade, alguns empregos foram se fosse um único emprego para aqueles 2 dias, já teria valido a pena todo o trabalho, legal, né? E não foi, né, foram muitos. Tem um vídeo de uma dessas pessoas, assim, tudo feliz, segurando o papel na mão, eu não acredito, tal, não sei o quê. Então, nesse caso, talvez recuperando mesmo, né? Uma pessoa que vai sair da rua. Teve um outro que recebeu o benefício que eu falei, aquele de um salário mínimo, e ele ia voltar para casa da mulher agora com esse salário ele ia mínimo. voltar? Ele ia voltar. Como é acompanhar essas histórias assim de recuperação, de reestruturação? Porque é bonito, né? É um caminho que de repente essa pessoa nem estava pensando mais em trilhar. Ela não estava pensando mais em ter esse tipo de dignidade, digamos assim, ou essa esperança de voltar para casa, para a mulher. Como é acompanhar essas histórias com essas pessoas sendo ajudadas? Um próximo mutirão, não sei se vai ser esse ano ainda, mas a gente precisa ter... Eu vou te convidar agora. A gente precisa ter voluntário para filmar lá. Porque a gente está correndo, trabalhando ali. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mesmo que a gente tente. Teve o senhor, essa história do senhor eu ouvi falar, eu não vi. Esse que conseguiu esse valor do benefício e tal. Foi até a federal, né, que julgou isso. Então, alguém que vai correndo lá para falar com ele, filmar, né? Capturar essas histórias. Um pouco batido. Apesar que tinha bastante imprensa, algumas coisas foram filmadas. Mas... então a gente fica sabendo alguma outra coisa filmada, mas enfim, fica a felicidade, né, de ter sabido dessas histórias bonitas e tal, algumas coisas que a gente pode fazer de efetivo para eles. E muita coisa efetiva, né, desde um RG, imagina, o cara tem um RG agora, ele pode conversar, RG, né? Querendo ou não, o RG e o número de CPF é um pertencimento ao país, né?
Porque são númerozinhos que dizem assim, ó, é o começo da cidadania, não é? Pertence, Porque sem isso você não tem direito a nada. Você não anda num ônibus estadual, você não faz nada, né? Não. É complicado. Gente, né? Como, né? Então, Quando a gente estava conversando, eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, como sobreviver com coisas que parecem ser tão simples, tão banais, tão né? E tão necessárias, né? Bem. Por isso que eu achei bonito quando o Renato estava falando, vamos começar um movimento aqui em Campinas, pra gente trabalhar com esse pessoal, pra gente mostrar. E aí, eu falei, como é que é, tal, né? Falei, vai lá, meia dúzia. Não, a gente já tem a faculdade X, Y, Z, já falamos com o Bambini, falamos com isso, falamos com a prefeitura. Na prefeitura a gente já teve lá a secretaria jurídica lá dos negócios jurídicos, que o subsecretário está dando uma força, gente boa pra caramba, os órgãos públicos estão ajudando. Veio um pessoal de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública, para fazer o RG. Quer dizer, não é assim, olha, você pede, faz um protocolo, entra na internet, manda foto, espera. Não tem internet. Então. Tava ali. A pessoa estava ali, conversava, acertava, fazia tudo e tal, e ele saía dali com a documentação certinha. O RG ele ia pegar depois de alguns dias, mas no centro pop, no local deles, então, onde eles estão, né? Então era bem fácil. Então isso só foi possível por causa do mutirão. E aí muitos serviços vieram de São Paulo, que o tribunal já tinha contato, porque faz outros mutirões e tal. Mas acho que até o mais importante em relação a esse tema todo, o mutirão é bem importante mesmo, mas um trabalho posterior ao mutirão. Na sexta-feira, agora passada, eu me reuni lá no fórum com autoridades que cuidam que podem cuidar desse tema. Então, estava lá um promotor de justiça, uma defensora do Estado, o defensor federal e uma advogada da Comissão de Direitos da OAB e duas pessoas do movimento deles. Então, inclusive a resolução do CNJ manda a gente fazer isso, formar uma rede, porque, como eu brinco, né, se ficar cada um no seu quadrado ali esperando o problema chegar, não chega, porque essas pessoas são praticamente invisíveis. Às vezes elas nem sabem também, né? Quem procurar, onde procurar. Porque se você tem uma dúvida, você pega o seu celular, você dá um Google, você sabe onde ir, onde procurar. Mas e aí? Uma pessoa dessa que não... Então, exatamente. Aí agora a gente fez nessa sexta-feira um levantamento dos principais problemas que existem na política municipal. E tem alguns, né? Sim. Ou até vários, mas isso acho que é comum, né? Sempre tem. Então trabalhar, aí talvez a gente forme um comitê nosso para já conversar direto com a prefeitura, ou com o prefeito, com a secretária, os secretários, e aí com uma força institucional, né? Porque mas nesse pós, qual que vai ser a mobilização de auxílio para essas pessoas? Exemplo, já tem uma noção? Tem uma demanda que acho que já vai ser cumprida pela prefeitura, que é a Defensoria do Estado atender no local que eles transitam, um centro pop, alguma coisa assim. Isso é muito bom, porque eles nem sabem onde está. A defensoria é meio longe do centro, a defensoria do Estado. Então é uma coisa prática, que é uma grande conquista para eles. Eu estou tentando também que a defensoria da União atenda também, lá nesse mesmo local. Então só isso já é uma grande conquista, né? Se acontecer. Eu acho que vai dar, sim. E tem vários outros temas aí que a gente listou lá, desde programas da prefeitura que tem que verificar, por exemplo, tem um programa, esqueci o nome, mas que manda a pessoa dar passagem de ônibus intercidade para ela voltar para a cidade dela. Mas aí, como que é mesmo, efetivamente? É burocrático, não é fácil conseguir? Como que eu peço? Tem disponível para todos e tal? Então, tem problemas desde esse tipo até a questão da contagem, né? Começando pela contagem da população, tá certo? O censo desse pessoal, né? Porque é só consenso também mesmo, para ter uma noção do que a prefeitura ou a sociedade civil pode fazer para auxiliar, né? Essa comunidade. A gente pode dar um empurrãozinho para a prefeitura também, fazer mais, atualizar mais o cadastro único. E isso vai trazer mais repasses federais. A gente calculou que estaria perdendo por volta de R$160 mil por mês. Que é comum até das prefeituras, se bem que o índice de atualização aqui é mais baixo que São Paulo, capital. Então a prefeitura trabalhando mais fortemente nisso, talvez com o nosso diálogo lá,
vai trazer mais verba para esse público. Para trabalhar esse público. Então tem várias coisas que podem ser feitas aí, é uma lista grande mesmo que a gente tem. Podemos esperar um Pop Jude nesse ano ainda? Eu não sei se dá esse ano, eu estava falando dá uma mão de obra danada, né? Com a Marisa lá, que é juiz assessora da presidente. Estamos pensando, viu, Flávio, talvez para começo de dezembro. Ah, é? Final de ano, boas notícias para o povo. Espírito natalino, né? Talvez conseguir mais doações, né? Aliás, os doadores aqui, até agradecer de novo a Bambini, a IPTV, que deu pra gente, o RECAP, né? Sindicato dos Postos de Combustível de Campinas. Tem muita gente, né? Bom Prato. Tô até esquecendo de alguns aqui agora, mas teve bastante. Renato, acho que uma segunda edição já vai ficar bem mais fácil, né? Primeiro que você já sabe, os que já ajudaram possam eventualmente ajudar novamente, né? E os que não ajudaram, mas você tem o que mostrar, né? Porque nessa primeira etapa, nessa primeira vez, você falou de uma ideia e agora você vai falar de um trabalho, né? Verdade. Então aí a coisa muda de figura, né? Para a gente apresentar os números, né? Tipo, olha, aqui tantos empregos, tantas pessoas que conseguiram salário mínimo por mês e provavelmente mudaram de vida, tantos encaminhamentos para o setor de saúde, enfim, a gente quer trabalhar mais forte com o tema de dependência, de drogas e álcool também, no próximo evento com o CAPES AD, que é um equipamento da prefeitura disso. Então, tem como falar desses números e provavelmente ter mais adesão, né, Flávia? Tá. Mas, Dr. Renato Nigro tem um outro trabalho ainda. Nossa, ele é muito... Então, pois imagina só. Ele tem audiências, né? Para vir para cá, ele teve que correr hoje, foi meio complicado. Correndo mesmo. Foi mesmo aí. E ainda vai ter que voltar para casa e cuidar dos 2 cachorros dele, que ele tem 2 cachorros ponta firme lá, que ele também gosta de vir. Ai, você nem gosta, né? Pois é. E aí, mas tem o seguinte, todo final de semana... Ele está envolvido com outro projeto que ele começou. Renato, você começou isso na pandemia. Por acaso? Por acaso não? Como é que foi? Conta pra gente. Estamos curiosos para saber. Né? Foi um trabalho que o Haroldo, conhecido nosso, que é o líder lá das Famílias Solidárias, começou no início da pandemia. Não tinha nem esse nome ainda, né? O Haroldo e a Vera. Acho que esse nome surgiu logo no começo, alguns meses depois, fizeram um logo bonito e tal. Acho que tem... Bacana, né? Porque a gente costuma usar essa expressão, né? Trabalho de formiguinha, né? Que acaba sendo mesmo, né? Depende da ótica, né? Porque se você muda a vida de uma pessoa, é um grande trabalho. Mas se você olhar isso, em Campinas é pequeno. Mas, se mudou a vida de uma pessoa, eventualmente, né? Mas era pandemia, a gente não sabia aquela doença, sabia nada. Só sabia que tinha gente precisando de ajuda. Daí começou esse trabalho de distribuição de cesta básica lá para os catadores de recicláveis. Ali na região do Campo Belo. Tá. Campo Belo é perto do aeroporto de Viracopos, do outro lado da rodovia, talvez a região mais pobre de Campinas, que tem ruas de terra e tal. Tem uns casebres bem feios ali pro meio, nossa. Inclusive o nosso grupo uma ramificação do nosso grupo está construindo 3 casas lá. Ah, é? Opa! Num lugar que chama Lagoa do Tomate. Para auxiliar. Tem um vídeo, Como é que é o nome? Lagoa do Tomate? Lagoa do Tomate. Tem um vídeo dessas moradias, eu fui lá, a primeira vez eu estava junto, eu que fiz o vídeo. Bem chocante mesmo a imagem do jeito que as famílias estão morando lá, as crianças, a sujeira e tal. E um trabalho também de ensinar mais esses toques para a pessoa, de como viver mais na limpeza, com organização. Tal. A gente também faz esse trabalho. Mas então, começou lá na pandemia, cesta básica para os catadores de recicláveis. Você levaram quantas cestas básicas na primeira vez? Vocês foram para lá, você não conhecia aquilo mas ali. Como que chegou nesse recorde? Mas eu não estava. Antes de começar, só para eu entender, como que chegaram no recorte dos catadores? Esse comecinho não estava, mas pelo que o Haroldo me conta, então ele pensou assim, eu vou estar distribuindo alimento para uma pessoa que está trabalhando, está na luta, não tenho dúvida, né, de que ela está apenas largada na vida, tal. Acho que ele pensou nisso, mais ou menos. Tá. Eu também gosto de pensar assim. Eu gosto de ajudar até mais o pessoal que está catando reciclável, que está trabalhando, do que quem não está, em geral, nas ruas. Mas então, acho que ele pensou mais ou menos assim, começou a distribuir alimentos.
Porque não Cesta podia básica, transitar, Cesta básica, né? Se eles fazem um Pronto. trabalho de Não. Cesta coleta, básica, eles precisavam mesmo de uma ajuda. E aí são pessoas que têm como cozinhar, né? Também, que se E aí cara o tá só projeto dando ele arroz, chegou não na sabe. sua mão como? Você já tem esse viés de eu trabalhos tinha- solidários? Como que foi? Eu já fazia algumas coisas. Eu mesmo, sozinho nas ruas, aqui pela cidade, como eu faço até hoje, eu troco umas ideias. Tem uns caras bem legais de conversar, eu paro eles na rua, eu já tenho um Já tá traquejo, né? e também já deve... comigo, você já tem uma deve... ideia? Porra, você já tá pensou? conversando comigo também. Eu moro ali no Cambuí, eu passei com os cachorrinhos, né, que ele comentou. Então encontro um monte de gente. Tá fazendo amizade, né? Eu troco uma ideia com eles, dou uma ajudinha e tal. Então eu já tinha esse traquejo de fazer isso. Já tava entendendo. Tem a ver também com ser espírita, também, né, que a gente prega muito essa questão da caridade, né? Então aí eu tava querendo ajudar mais numa escala maior. Daí um grupo aqui de Campinas, eu tava de olho, um dia eu vi uma reportagem do Correio, Sim. que era uma reportagem das formiguinhas que saiu no Correio, o jornal aqui de Campinas, que a filha do Haroldo estava trabalhando lá uma época. Quem é Haroldo? Desculpa Haroldo perguntar. é o iniciador do movimento. Vamos desenhar o Haroldo para quem tá ouvindo a gente. O Haroldo Vinhas é o iniciador do movimento Formiguinha Solidária junto com a Vera. Tá. Enfim, mas o que é importante é que saiu uma reportagem no Correio, no jornal, que eu assino até hoje, jornal de papel, tem gente que tira um sarro da minha cara, que eu sou velho. Mas aí então eu fui atrás desse grupo lá no Campo Belo. Eu cheguei lá entrei em contato, né, e aí falaram, pode vir aqui no Campo Belo, tal dia, tal, é sábado de manhã. E já faz uns quase 2 anos que eu tô lá com eles. E aí eu fui crescendo lá dentro, né, dando ideias e tal. E hoje em dia acaba trazendo um pouco, né, do que você aprendeu ali no tribunal, com os trabalhos com essas pessoas em situação de rua e também esse trabalho de auxiliar essas pessoas que também estão passando por uma situação de vulnerabilidade, né? Muito, muito. Ali, então, a gente tem pessoas que não estão na rua, mas pela lei, em alguns casos, pode se considerar pessoas em situação de rua, tamanha precariedade da moradia deles. Entendi. Então a gente tem essa situação, alguns casos não, mas casos que as pessoas com dificuldade para comprar comida. E aí eu, por ter essa minha experiência e tal, e conhecimentos assim com algumas pessoas ou instituições, eu, por exemplo, consegui levar o escritório jurídico de assistência jurídica do Mackenzie. Foi um trabalho lá. Eles estão atendendo lá alguns dias e então com advogado gratuito para algumas pessoas. Então é muito legal, né? Porque assim, você não participa só doando alimento, você tá na linha de frente mesmo. Lá o que eu mais faço lá nas formiguinhas, eu sou entrevistador. Então toda pessoa que chega lá, ela passa por uma entrevista, a gente registra todos os dados dela no aplicativo, que a gente tem mais de 1.200 famílias cadastradas. E nesse aplicativo tem toda vez que ela vai, tem o histórico dela. E que tipo de informação vocês tendem a levantar num trabalho desses? Nome, celular, endereço, composição familiar, número de pessoas integrantes da família, profissão e a renda, né, benefícios que ela recebe. Então a gente dá orientação, daí eu e os outros entrevistadores, a gente, além de entrevistar e saber da dificuldade da pessoa, classificar a necessidade dela, a gente faz isso, necessidade baixa, média ou alta, para poder doar mais para ela. A gente também orienta, pergunta, você recebe algum benefício? Qual? Bolsa Família. Quanto que está teu benefício? Você recebe o benefício aqui de Campinas, chama Renda Campinas, que era o cartão Nutrir? Não recebo, como é que faz? A gente orienta, olha, tem que também ir lá. Não tem acesso à informação, né? Tem o auxílio gás do governo federal. E o auxílio gás? Não sei, tenho direito? Então, faz isso. A gente consulta na hora ali para ela se ela tem direito ao Renda Campinas, eu olho ali no site da prefeitura.
Então a gente faz trabalhos como esse e em alguns casos encaminha Não para é as só faculdades. alimentação, gente. Não é só alimentação. Não é. Não, é muito mais do que isso. E o que era, talvez, para ser apenas uma ajuda inicial no começo, lá com o Haroldo, né? O Haroldo, eu até queria comentar sobre o Haroldo, né? Porque ele vai assistir isso, vai ficar sabendo, né? O Haroldo é o tipo do cara que, se você pisar no pé dele, ele pede desculpa e tá com o pé embaixo. Ai, é um doce de pessoa, tá? Então eu adoro o Haroldo, tá? O Haroldo, a Vera, né? Todo o pessoal dali. E o bacana é que aquilo começou, sei lá, com 20 cestas básicas ali por mês, isso aqui. Isso hoje está exponencial, né? Tá grande e o projeto tá tão grande que não tem como voltar atrás. Então, o próximo passo é formalizar para uma entidade mesmo, com CNPJ, para poder pedir ajuda para Hoje quem órgãos, ajuda, né? essas famílias com alimento é só o grupo. Como que funciona? O que o Flávio falou, por não ter um CNPJ, a gente não é ONG ainda. A gente está pensando em virar, se constituir como ONG. Então a gente não consegue recursos mais altos, assim, tipo prefeitura ou de empresas em geral. Então as doações são nossas mesmo, ou de amigos e conhecidos. Então tem gente que... Quantas cestas básicas que você já... Então a gente doa cesta básica, a gente doa vestuário em geral, roupas, calçados, etc., brinquedos e livros e por aí. Então as pessoas podem doar essas coisas pra gente. Cursos. Os cursos. Não esquece de falar dos cursos, é importante. Agora começou lá no segundo andar lá da nossa base, um curso que tá lá na pré-vestibular. A base fica lá no bairro. Eles conseguiram emprestado lá, um local e tal. Que bacana. Mas se Deus quiser vai comprar. Mas vai comprar um lugarzinho lá e vai fazer um prédio lá pra vocês, né? Vai crescer, se vai Deus quiser, né? E aí... São cursos do quê? Esse curso pré-vestibular com professores da Unicamp, que legal. Que são dados para a comunidade de lá. É muito bacana, né? Eu adoro essa área da educação, né? Você mencionou aí, tem um mestrado em educação na Unicamp. Então, muito lindo de ver esse cursinho funcionando lá. Eles já estão atendendo desde quando? Isso não faz muito tempo não, acho que tem uns 2, 3 meses. E já dá para sentir como que estão... É mais gente envolvida, mais gente entrando, então, mais gente somando. É mais um atendimento maior, né? Porque você acaba envolvendo... Cara, eu tô imaginando a estrutura. Mas esse pessoal não passa pela questão das cestas básicas, não. Eles sobem lá mas pra é bem aula, mais, sim. né? É bem mais. São jovens, são adolescentes? São Como jovens, funciona? jovens, né? Como que eles são capitalizados também? É assistente social? É vocês, durante a entrevista? Identifica que tem um jovem naquela casa e já está oferecendo? Isso daí é um outro canal. Eu acho que é os próprios professores que tem... Acho que a coordenadora lá do curso, ela é da comunidade. Então ela mesmo se incumbe de levar o pessoal para lá. Ai, que bacana. Então tem essa questão. E então esse trabalho das cestas básicas, a gente está agora conseguindo cerca de 30 a 35 cestas básicas por sábado. Por falta de dinheiro a gente não consegue mais, já chegamos até 50 por sábado, mas... Há necessidade, mas não tem como... É semanal? A entrega por família é semanal ou tem uma... Por conta da quantidade, tem uma escala? Entendi, desculpa, não. Nem todo mundo consegue semanal, não. Na verdade... E o coração? O que a gente vê dá uma pulada uma vez por mês, assim, um mês e meio. Mas tenta atender toda a comunidade, então. Mas realmente tem gente que demora para voltar ali, né? Que a gente chamar, né? Tem um trabalho semanal que o Haroldo faz, de listas e tal. Essas pessoas, elas são convidadas aí até... Não é só aparecer na porta, não. É tudo... Não adianta, por exemplo, eu sou da região, eu sei do projeto, não adianta eu ir até lá e tentar... Na verdade adianta. Mais um pouco, adianta porque vai passar pela... uma cesta básica no final, lá pra pessoa que tá precisando muito, que ficou lá esperando. Não tem como, Renato, também. Tá vendo aquela câmera ali, olha? Olha pra lá, é o pessoal que tá olhando pra você, tá? Então, fala pro empresário que estiver assistindo, se ele quiser doar 1, 2, 5, 10 cestas básicas, o que ele precisa fazer? Aí tem que entrar se quiser fazer essa boa ação, e pode ter certeza que o dinheiro vai chegar lá na ponta, né? Com certeza absoluta. Isso é muito legal, né? Eu confio totalmente nas pessoas que estão lá. Mas então as cestas básicas, ou o valor, né? Ou a cesta básica mesmo, o valor, o vestuário, qualquer coisa,
É só entrar no WhatsApp, não, desculpa, no Instagram, né? Nosso perfil do Insta é formiguinhas_solidárias. E aí tem lá os dados de conta para depositar e tal. Dá para ajudar, então. Quem estiver assistindo e quiser ajudar, puder ajudar, se puder fazer um Pix de R$50, de R$20, faça, porque vai ser muito bem utilizado o dinheiro, né? Isso, obrigado, Flávio. Não é isso mesmo? Isso mesmo, é. E o pessoal precisa bastante. Eu que entrevisto lá, poxa, é que eu tô um pouco escolado já, né? Assim, você procura tirar um pouco da sensibilidade naquela hora, porque senão você não trabalha, né? Com as pessoas em situação de rua também, né? Mas é chocante. Como assim, não se envolver? Diga-me. Como não sofrer, assim? Não se... Porque todo o trabalho que você faz aí, ele é muito árduo, né? Eu sou uma pessoa... Eu não sei você, Flávio, mas eu tenho um pouco de dificuldade de não me envolver nesses problemas aí. Não tem jeito, gente. Eu vou entrar numa parte mais filosófica, até religiosa aqui. Religiosa, por sinal, que ele é... especialista liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Mas agora eu tô fora do âmbito da liberdade religiosa, porque daí é uma briga para que todo mundo tenha a sua religião. Sim. E possa expressar ela. Claro que não pode expressar o ódio e perseguição ao outro, não pode. Se a gente falar desse tema, a gente pode conversar sobre isso. Mas na minha religião, que eu sou espírita, então o que ela vai dizer, né? Reencarnação, a ótica reencarnacionista. Basicamente, o que a gente acredita? Quem está aqui nesse mundo, está aqui na Terra, tal, nessa vida, nasceu numa situação que ela precisava passar, sabe? Nasceu pobre porque ela tinha algum desafio que ela precisava passar, vencer ou viver feliz. Pode ser feliz, né? Porque quem falou que o rico aqui é feliz? Isso aí, na verdade, os estudos provam o contrário, né? Basta ver o tamanho do nível de suicídio lento, remédios psiquiátricos tomados pelo pessoal rico. Talvez facilite, dinheiro facilita algumas coisas, mas a felicidade ela não é garantida. Não, mas o que as pesquisas indicam nesse sentido é que depois de uma renda, que hoje eu acho que seria uma renda de uns 7 mil, uma coisa assim desse tipo, já não incrementa quase nada o dinheiro no nível de felicidade da pessoa. Isso aí tem estudos muito bacanas americanos sobre isso, de pessoas que ganharam na Mega Sena, de lá e tal. Então, meio balela esse negócio, né? Do dinheiro traz felicidade. Claro que precisa ter um patamar mínimo de... Mas pode ajudar a felicidade dos outros, né? Se você tem mais do que isso, se você ganha 10, 20 mil, 50 mil, 100 mil por mês, sei lá o quê, mas você pode ajudar a fazer a felicidade de muita gente com isso, né? Nossa, e esse é o trabalho que te envolve aí direto, né? Então eu consigo me desligar um pouco a sua pergunta, me desligar um pouco daquela situação, assim, de não entrar muito no sofrimento daquela situação, pensando, pô, eu não tô aqui pra julgar ninguém, não sei, né, o que ele fez de errado e tal. Eu tô aqui pra ajudar e possivelmente eu tenho merecimento de estar, ou mérito ou demérito, né, de estar naquela situação que está. E eu acho que a vida, Deus é que sabe disso e tal. Então, basicamente, o espírita vai dizer, ó, tá naquela situação por causas passadas, de vidas passadas ou presentes, mas tudo tem uma causalidade, tem um porquê. Então eu simplesmente ajudo, claro que às vezes eu sofro, mas ajudo onde eu puder e tentando não me envolver muito. Usa todas as suas ferramentas de conhecimento. Seria um médico, não imagina um médico abriu a ferida, vai desmaiar. Entendeu? Mas, Renato, isso então enriquece tanto a quem ajuda, você está fazendo essa ajuda, está fazendo esse trabalho, como a quem recebe, né? Quer dizer, não é só você ajudou a pessoa, mas isso também enriquece para você mesmo, você se sente realizado com isso, né? Muito, né, Flávio? Eu me sinto muito realizado. E os contatos que traz uma pessoa como você. É meu amigo aqui, a gente se aproximou muito por essas causas, né? Então eu tenho falado bastante isso, assim, que as causas sociais nos trazem pessoas de ótima qualidade, assim, moral, tal, de pessoas muito legais. Então tem muitas razões para acaba enriquecendo, fazer né? Bem, assim. Você procurar desenvolver projetos legais, atrai gente proativa, que quer fazer, gente mais feliz, gente que quer, gente que já saiu um pouco de si, do egoísmo, do egocentrismo. Claro que todo mundo tem um pouco, né? Eu também, mas saiu daquele egoísmo maior de pensar só em si ou só nos entes muito próximos para pensar no outro. Eu acho que em geral são pessoas que já estão
Não tô falando que eu sou grande coisa não, mas são pessoas que geralmente, não tô falando de mim, né? As pessoas que eu conheço são pessoas que estão... Mas o ciclo, né, que a gente acaba... mais assim, desenvolvidas espiritualmente, moralmente, assim, eu tenho essa impressão. Fala um nome assim que já morreu, que você gostaria de encontrar e conversar com ele. Eu penso sempre no Chico Xavier. Chico Xavier? Ah, é? Muito por conta... as histórias de Chico também deve ser uma pessoa sensacional para trocar Xavier? uma ideia. Você lê muito Chico Xavier ou não? Você lê muito Chico Xavier? Eu leio. Faz parte aí. Sim. Agora eu não tenho lido muito, mas já li assim, os livros do André Luiz. André Luiz, que é o espírito do André Luiz, que o Chico escreveu, psicografou. Muito bons, nossa, doutrina clássica espírita. São livros excelentes, até enquanto história mesmo, muito bom. E grandes ensinamentos, né, do Chico, que ele deixou através dos livros e dos... Dá pra ver nos filmes, tem uns filmes sobre a vida do Chico, né? Sim. Tudo que ele fez, uma vida muito voltada pra caridade, né? Então eu admiro muito essa questão da solidariedade em geral. E o Dr. Renato, Dr. Renato Nigro, na hora que ele vai dar uma sentença, ele põe esse coração na frente, assim, e põe para poder... Quais são os critérios para assim, você chegar a uma decisão justa e uma decisão imparcial? Você fica preocupado em ter uma decisão que não tenha sido justa, que você... Eu não posso... Como é que você se sente? Quer dizer... tem um ministro do Supremo Tribunal aposentado, Aires Brito, que ele era meio... Eu lembro dele. Lembra dele? É. Que era meio poeta também. Isso. Ainda né? Graças a Deus está vivo aí. E daí ele falava que sentença, eu acho que é isso, vem do latim sentir, ele tem a ver com sentir, sentença tem a ver com sentir. Então você me perguntar, mas como é que se julga e tal, eu acho que primeiro eu vou nessa linha do ministro, ex-ministro. Eu sinto, né? Eu sinto a justiça do caso ali para mim e depois eu tento aplicar o direito. O direito é um instrumento que dá para aplicar A ou B, assim, em geral, porque tem regras da Constituição que são abstratas e tudo. Às vezes não, mas em geral tem como fazer. Então eu sinto e a justiça do caso e aí aplico a lei, assim. Então, mas eu tenho um entendimento mais assim voltado pro segurado do INSS, por exemplo, que eu julgo. Então, geralmente, a pessoa que está lá pedindo benefício que de social... novo você está procurando ajudar o que está lá de baixo. Que é o meu jeito, né? Acaba sendo o meu viés, aí, o meu íntimo, né? Do meu espírito, do meu ser. Então, que tá ligado até a sua parte terceiro setor, né? Essa parte como... Então, a pessoa está lá pedindo benefício, um auxílio doença, ou até um BPC LOAS, que é benefício para a pessoa que está na miserabilidade. Aí a lei fala, ele tem que ter a renda de até um quarto do salário mínimo, mas a própria jurisprudência do Supremo fala, não, mas pode analisar conforme o caso. Aí vai alguém na casa dele, vai um assistente social na casa dele, faz um laudo pra gente. E aí vê qual que é a renda dele e fala da casa dele. Aí a renda dele dá 1/3 do salário mínimo, quase metade. Aí que o juiz tem o espaço de trabalhar essa decisão. Certo. Caso a caso, vai analisar e mais malvado, não, brincando. Se o juiz é mais assim, vinculado à lei assim, estritamente, ele julga improcedente e não dá o benefício. Tá. De repente dá para considerar que não, a renda da família dele lá é 400, 500 reais por cabeça, né? Casa a casa, né? Mas as condições de moradia que o laudo trouxe são ruins, por isso define o benefício. E é um benefício de um salário mínimo por mês, com 1 ano, 2 anos de atraso, parcelas em atraso. Sim. Então você vai mudar a vida da pessoa ali. Eu acho muitas vidas isso. Mudadas, então, por conta do seu trabalho. Em todos os setores, hein? Não sei, algumas, né? Acho que acaba sendo comum também, né? De juízes, de autoridades públicas, prefeitos, secretários e tal, né? A gente que lida com isso. Eu procuro não pensar tanto assim, que são tantos casos que, o que você perguntou também, não dá para pensar muito assim, nossa, aquele caso que eu fiz, que eu julguei, e se tiver errado, não sei o quê. É tanta coisa que não dá. Então tem a chance, depois do advogado, da parte,
tentar corrigir via um tipo de um recurso que é para o próprio juiz aqui, Sim. ou para o tribunal. Aqui, na verdade, no meu caso, não é tribunal, porque é juizado, Tá. vai para a turma recursal, mas enfim, dá para tentar corrigir o recurso. Tá. Então a gente lida com uma quantidade gigante mesmo de processos. Não dá para ficar muito pensando nisso, no caso, pensando depois. Renato, e conselhos para outras pessoas? Você se doa tanto para tantas coisas, tanto na esfera profissional como na sua esfera pessoal. Qual que é o conselho, qual é a orientação que você... Às vezes a pessoa está em casa, ela tem uma vontade de ajudar e às vezes a gente também não sabe o caminho. Não se mexe, mas precisa de um estímulo às vezes não se mexe, mas também não sabe o caminho, porque tem... Você abre o mundo tem um leque de tanta coisa, né? Tantos caminhos, tantas pessoas fazendo trabalho de voluntário. Pega o trabalho do Flávio com a Associação dos Amigos dos Animais de Campinas, que também precisa de ajuda, fica a dica. Pega o seu trabalho aí, tanto junto do Pop Rua Ajude aqui, como dos Formiguinhas. Como ajudar? Qual caminho? Como eu começo? Se eu quiser. Daí eu acho que não vai acontecer. Conselho seu. Se não se mexer, não vai acontecer nada, né? Então, nem vou dizer se precisa sair de casa, que não precisa, né? Pode fazer ali um trabalho pela pode internet, entrar no Formiguinhas, pode entrar no Instagram da associação, pode entrar no Instagram. Por exemplo, que é um trabalho que a gente está precisando até, fazer edição de vídeos nossos lá, né, pra gente poder se divulgar melhor. Então, vídeo das pessoas recebendo, então fazer um vídeo com música, não sei o que. Uma pessoa que trabalha com isso pode ajudar, uma ONG que nem uma ONG como a nossa, ou outra, né? Então, acho que conforme a aptidão da pessoa, ela tem que ver o que ela gosta, o hobby, quanto tempo ela tem disponível, né? A pessoa gosta de cozinhar, quantas instituição a pessoa pode procurar para ajudar a cozinhar, alimentar as pessoas, é tão bonito, eu adoro. Né? Você vai ajudar a alimentar as pessoas, não tem como estar errado isso, né? Eu nunca me arrependi nenhuma vez de uma caridade que eu fiz, eu falo isso, assim, já me arrependi de viagens que eu fiz, de lugares que eu fui, coisas que eu comprei, nunca me arrependi de uma caridade que eu fiz. Mas estar num grupo também, às vezes, assim, um grupo te ajuda a movimentar também, né? Sozinho é meio ruim, é isso, é procurar um grupo que faça comida, que lide com animais, que idosos, crianças, pessoas com deficiência. Gente, esse movimento. E quer saber uma coisa? Olha, por exemplo, se o cara for pedreiro, assim, mas eu sou pedreiro, por que eu vou ajudar como pedreiro? Vai lá no Formiguinhas, fala, olha, eu sou pedreiro, eu posso ajudar fazendo um mês, todo sábado, 4 aulas de pedreiro para quem quiser aprender a ser pedreiro. Aí eu gosto muito de informática e tal. Vamos lá para ensinar, quer dizer, tem muita gente lá que vai poder fazer, olha, estamos abrindo um curso. O que você sabe, o que você conhece é uma ferramenta, né? Também para você virar um multiplicador, né? Mas vai até lá, porque daí você vai ver uma outra vida. Da mesma maneira que o Renato foi lá e viu que lá é uma das regiões mais carentes de Campinas, né? E é muito carente, né? Mas não é a única. Gente, a gente tem uma imensidão, nós estamos com 1.100.000 e tantos mil habitantes. A gente tem aqui em Campinas muita coisa que precisa ser feita. É obrigação do poder público? É até obrigação do poder público. Mas eu acho que a gente precisa fazer para a gente mesmo. Esse lado espírita que o Renato está falando, né? Aliás, vamos deixar um convite aqui para a gente trazer um dia desse, Dr. Nubor Orlando Facuri. Já vou anotar. Que é Dr. Nubor Facuri, não sei se você conhece, eu te falei, né? Ele conviveu com Chico Xavier. Então, a irmã dele, que faleceu agora há pouco tempo, era assistente do Chico Xavier. Nossa. Lá em Uberaba. Então, ele tem muita história pra gente pra contar, né? A gente já vai ter que vir pra Estir, né? Já vamos fica, trazer, né? Já fica. Então, a gente... E já fica também, ó, gente, eu te mando o link depois pra você assistir. Ótimo. Essa entrevista, e quem estiver assistindo também é só entrar lá e assinar os... por favor, quem estiver assistindo a gente agora, os amigos novos, já façam o caminho do YouTube, né? Inscreve. Beleza, isso aí, né? Por favor, porque o nosso intuito é sempre trazer gente que tenha boas histórias,
De vários setores, né? No máximo setores. Porque o conhecer projetos, o conhecer pessoas é o mais enriquecedor de todos os momentos da nossa vida, né? Eu tenho certeza que você já tentou a cada conversa com uma pessoa em situação de rua, uma pessoa ajudada pelo projeto, você também, né, Flávio? Já aprendeu tanto com outras pessoas. Esse é o nosso objetivo principal aqui, né? Eu acho que, assim, pra gente foi muito bacana trazer você aqui, porque para desmistificar não digo, mas porque a gente não tinha noção, um juiz federal, né? Fazendo esse trabalho. Como é que eu converso com ele, né? Então, nossa assim, como é que a Luísa ficou toda. Nossa, isso é porque assim, você foi conversar com o pessoal. Você falou da doutora Marisa, ela é super gente boa. Você viu a Marisa? Doutora Marisa. O Raul, que é o juiz coordenador nosso, estava lá junto. E é gostoso compartilhar, né, o que a gente está fazendo. Né? Eles têm histórias para contar também, né? Tem muita. Isso é muito importante. Nossa. O Raul é da conciliação, tantos professores do Mackenzie, tantas histórias. Né? Nossa, Renato, sensacional. E eu acho que a gente não pegou nem 1% do que é a personificação desse doutor, né? Segunda vez, Oi? Vai ter que voltar aqui? Vamos falar desse tema que eu tenho falado de liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Combate à intolerância, o príncipe. Tá meio feio isso. Tá meio... A gente pode Mas vamos guardar para um segundo podcast. Então vamos. Fica o nosso agradecimento para quem nos assistiu, ficou com a gente durante todo esse momento. Pode conhecer o Dr. Renato junto comigo, porque o Flávio já o conhecia. Olha que oportunidade boa. Nossa, muita informação que eu vou guardar no coração. Seu jeito também, muito cativante. Obrigada. Obrigado, você. A gente só tá trazendo pessoas gostosas de conversar, né? Isso. Muito querida e carismática. Obrigado, foi um prazer estar aqui, viu? Obrigada para todo mundo aí. Valeu. Até mais. Até mais. Legal.